Olá, como estão? Hoje vou falar sobre o cavalo e o cavaleiro. Uau, como assim, né? Pois é, essa é uma metáfora, na verdade. Uma metáfora que o meu querido professor nos trouxe em aula e eu pego aqui emprestado para poder trazer para vocês algo que acho fundamental no trabalho que desenvolvo aqui, fundamental para o desenvolvimento humano integral, que diz respeito à consciência da conexão entre mente ou ego, como queiram, mente e alma, ou mente e espírito. A medicina chinesa a gente chama de espírito, essa energia mais sutil que carregamos. Então, conexão, a consciência da conexão entre mente e espírito, mente e alma. Vamos à metáfora. Cavalo e cavaleiro. O cavalo é a sua mente. Você, cavaleiro, é o seu espírito, a sua alma, onde habita a força maior. Se você, como cavaleiro, não está conectado com a sua mente, quem vai guiar você? A sua mente. Ou o cavalo. Não é assim que a gente vê muitas vezes? O cavalo sai desembestado, né? Com a pessoa em cima e a pessoa, socorro, não sei o quê, né? É mais ou menos isso. A metáfora é essa, né? A mente nos leva para onde ela desejar, se não estivermos conectados com ela. Se as nossas paisagens internas, se o nosso íntimo, se a nossa força maior, se o nosso espírito, se a nossa energia interna não estiver no comando como um cavaleiro, o que vai acontecer justamente é que o cavalo vai nos levar. Gente, e como isso é comum, né? Como é comum sermos, eu digo sermos porque acho que é um treino de caminhada, acho que pro resto da vida, né? Mas como é comum nós sermos guiados pelos nossos pensamentos, pelas nossas mentes, né? E a gente deixa de lado sensações, a gente deixa de lado nossa intuição, às vezes nem sabemos que temos intuição, a gente nem se conecta a ela, nem sabe que ela está lá. Mas ela está lá para ser reconhecida e reconhecida estabelecer conexão para que o galope esteja no comando do cavaleiro e o cavaleiro respeitosamente considera o cavalo. E considerando o cavalo e a importância que ele tem no transporte, a caminhada fica melhor. Assim é, se eu, na minha essência, levo em consideração a minha mente, que me trouxe até aqui, que me traz várias situações importantes no meu dia a dia, se eu considero a minha mente, mas me mantenho no comando, eu conduzo e digo, agora quero pensar nisto, agora não vou pensar nisto. Muitas vezes é o contrário que acontece, né? O pensamento fica tão repetitivo na nossa mente que a gente não consegue se desvincular dele. E às vezes precisamos de recursos externos, né? Para poder nos equilibrar. Daí a importância dos cuidados com a meditação, com o olhar para dentro, com o aquietar a mente, que eu tenho de alguma forma já conversado com vocês aqui. Me identifico com esse olhar da natureza sendo a grande mãe que vai trazer ensinamentos para que eu possa conduzir várias
situações da minha vida. E eu quero trazer para vocês, compartilhar ensinamentos de um senhor sábio, querido, muito próximo de uma pessoa mais querida ainda que guardo no meu coração. E os ensinamentos deste homem, o nome dele é Toninho, carinhosamente chamamos ele de Toninho. E o Toninho já faz parte do meu coração, já faz parte da minha vida, mesmo que eu não tenha tanto contato com ele, porque ele nos traz a preciosidade do olhar para a natureza, do animal, do cavalo especificamente, porque ele é um encantador de cavalos e de humanos também. E o Toninho foi contando coisas sobre a vida dos cavalos, a vida na natureza. E eu comecei a pensar o quanto isso tinha de relação com todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Por exemplo, vocês sabiam que o cavalo tem essa, vou chamar de característica, não sei nem se é essa palavra, né? Essa manifestação, acho que é melhor. A manifestação silenciosa. Ele é um animal que é mais quieto, parecendo até um pouco tímido, né? Mas que essa característica original, biológica do cavalo tem a ver com o fato dele ser presa na natureza e que ao longo da morfogenética dele, né, do desenvolvimento da espécie, foi se percebendo que os cavalos precisariam ficar silenciosos, porque do contrário eles chamariam a atenção dos predadores. E inclusive o cavalo não é fácil saber quando ele está com dor, quando ele está sofrendo, porque ele não manifesta, como o cachorro, por exemplo, que grita e chora, né? O cavalo não. Ele também fica em silêncio, porque este silêncio garante na sua espécie a manutenção da espécie, porque ele não chama atenção na natureza. E aí o predador não vai olhar para ele. Que coisa, né? Como é que a gente pode trazer isso para nós? Vamos pensar um pouco, né? A nossa mente, que seria o cavalo, a nossa mente cuida de nós. Ela não é má conosco. Muito pelo contrário, nos protege dos predadores da vida. Os predadores da vida têm a ver com as coisas que nos atravessam, nossos traumas, nossas dores, nossas experiências que não são tão agradáveis. E a nossa mente vem para proteger e silencia, nos ensina a silenciar a dor, a não nos conectarmos muito com ela, para continuarmos seguindo, assim como fazem os cavalos na natureza. Daí eu começo a pensar, puxa vida, será que para perpetuar a minha espécie eu preciso sempre silenciar a dor? Ou eu posso transitar de maneira diferente? Eu posso acessar a dor, estar no comando dela e através da condução da minha mente encontrar caminhos de solução? Pois é, uma reflexão importante essa. Mas tem outras. Na natureza, diz o Toninho, os cavalos se expressam através do corpo. E para que o cavaleiro conheça bem o seu cavalo, ele precisa saber ler. Ler.
entre aspas, as manifestações corporais do seu cavalo, né? E que os cavalos têm particularidades também, não é genérico, não é assim, todo cavalo faz assim, todo cavalo, né? Algumas coisas são genéricas, outras não, eles têm particularidades, e o cavaleiro precisa conhecer a particularidade do seu cavalo, para que justamente através do respeito àquela característica que está sendo expressa no corpo, o cavaleiro saiba como conduzir aquele cavalo. Vamos trazer isso para nós. Quantas manifestações o nosso corpo faz, seja através de órgãos, dores, desconfortos, seja através da parte externa do corpo mesmo, que a gente passa batido, que a gente nem sabe que está doendo porque nem parou para prestar atenção. Vai saber quando o médico trouxer o diagnóstico, né? A gente não costuma, a nossa cultura não nos ensinou a cuidar do nosso corpo, a olhar para ele, a respeitar o seu funcionamento, a sua característica. Para cada um de nós existem particularidades. Mais um jeito da gente escorregar e ficar no comando do cavalo, no comando do corpo. E a gente não se conecta com esse corpo e o corpo vai levando a gente. E vai adoecendo até que chega uma hora que cai. Mais uma reflexão. Daí também tem uma outra coisa na natureza lá, com os cavalos, que é assim, existe o líder do bando. Normalmente o líder do bando é uma égua, a égua mais velha daquele bando. E ela é líder porque ela conhece mais sobre as características do local onde eles estão, onde estão os predadores, onde está a água, onde está o alimento. E assim ela guia o bando. E o bando se entrega para essa liderança, porque confia. Muito bem. E aí, vamos olhar, né, pra gente. A nossa mente nos protege, como a égua faz. A nossa mente nos protege daquilo que ela entende, vamos dizer assim, que é perigoso para nós, que é dolorido, que não é bom. Mas é a mente que concluiu isso através das nossas experiências, né? E muitas vezes a mente vai, através disso que ela conclui como proteção, vai oferecendo o caminho a ser trilhado. E se nós nos entregamos a esta mente, nós vamos continuar vivos, sim, porque ela nos protege, assim como a égua lá está protegendo o bando, né? Mas a característica desse caminho é que a gente se entrega para algo sem estarmos conectados conosco. Os cavalos que seguem a égua se entregam para a égua. Eles não estão lá na natureza pensando, né? É assim lá com os cavalos. Mas eu aqui, nessa metáfora do cavalo e do cavaleiro, pensando aqui junto com vocês, se eu como líder deste cavalo, líder desta mente que habita em mim, se a minha alma, o meu espírito forte lidera a minha mente, eu levo a minha mente aonde eu entender que é o caminho mais importante. Desde que eu esteja respeitando a minha mente e esteja conectado com ela. Eu vou saber quais são os lugares frágeis dentro de mim, mas eu vou contar também com a força da minha mente, porque sou eu quem estou determinando os caminhos que quero percorrer. E a minha mente vai ser uma boa tarefeira, porque a mente é uma excelente tarefeira.
É este lugar que ela precisa ocupar dentro de nós, fazedora de coisas que a nossa alma determina. A mente manifesta. Isso é muito importante, porque aí a gente percebe a conexão nesse sentido. Abrir espaços para que a nossa mente possa se entregar nos braços do nosso espírito, assim como um bebê se entrega nos braços da mãe, no colo da mãe, se sentindo seguro e confiante. Assim deve ser a condução do nosso espírito em relação à nossa mente, trazendo coragem para que a nossa mente continue nos levando onde desejamos ir. Mas quem conduz é o íntimo, é a essência de cada um de nós. Para acessar a essência, nós precisamos de vários caminhos, e eu tenho de uma certa forma aqui trazido alguns itens para vocês, até da própria medicina chinesa, né? Para colaborar com esse contato que é pouco divulgado, pouco falado. A nossa cultura precisou se organizar de outra forma, mas novos paradigmas estão se aproximando e a gente está olhando agora as coisas de um jeito que já se olhava lá em filósofos antigos, mas que neste momento estão sendo atualizados aqui. E esta é uma das atualizações. A conexão entre o que existe dentro de mim, as minhas paisagens internas, a força do meu espírito, em conexão com a minha mente, que é a tarefeira, que é a que vai para o mundo, sendo guiada pelas minhas paisagens internas. A vida fica plena, a vida fica mais leve. Mas é um aprendizado, é uma caminhada, uma cavalgada. O convite está aberto. Nós vamos falando um pouco mais sobre esse olhar de desenvolvimento humano mais integral do ser, que não fica só no aspecto mental ou psicológico, mas a gente está trazendo agora essa ideia do aspecto espiritual, é uma outra inteligência. Vamos desenvolvendo aqui um pouco mais sobre isso. Um abraço para vocês, até a próxima e continuamos a cavalgar.